Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Vocês já me conhecem, eu sou o professor José Neto e estou aqui mediando os conhecimentos do campo da ciência da natureza. Na aula anterior, nós dialogamos um pouquinho sobre conceitos iniciais que permeiam os estudos desse componente aqui na sexta série. E hoje nós vamos seguir falando sobre a camada de ozônio, certo? E para pensar então os elementos estruturantes da nossa aula, nós temos aqui os tópicos que serão então levantados na nossa discussão. O que seja natureza e meio ambiente, camadas da atmosfera e, posteriormente, camada de ozônio, formação, função e consequências da degradação dessa camada para a vida dos seres vivos, ok? Bom, então vamos lá. Nós, para iniciarmos o nosso movimento de reflexão, precisamos entender o que seja natureza e meio ambiente. Vou pedir para vocês, pensem aí, quando eu digo meio ambiente, o que vem à mente de vocês? Talvez eu esteja induzindo um pouquinho com a imagem aqui do slide, mas as pesquisas dizem que quando essa pergunta é feita para diferentes sujeitos sociais, ele vai conceber o meio ambiente como um lugar tal como posto aqui nessa imagem. Árvores, um rio, o sol iluminando ali todo aquele verde, aquele rio, certo? Porém, nós precisamos alargar as nossas compreensões. Quando nós fazemos esse exercício e rememoramos uma imagem similar ao que está posto aqui, nós estamos dizendo da natureza e não do que seja o meio ambiente. Porque o meio ambiente se constitui dessa natureza, mais o que nós chamamos de ações antrópicas, ações do homem sobre essa natureza, ok? Nós temos aqui um exemplo. Eu trouxe essa imagem aqui de uma cidade. Você pode pensar em qualquer cidade que você conheça. Essa cidade vai se configurar como meio ambiente, ok? A imagem nos auxilia, né? Nós temos aqui parte do mundo natural e ações do homem sobre esse mundo natural. As casas, por exemplo, certo? Vamos então sintetizar para ficar mais claro na nossa aula de hoje. O meio ambiente constitui-se então como um lugar determinado e ou percebido, onde estão as relações dinâmicas e em constante interação aspectos naturais e sociais. Foi o que eu ponderei ali para vocês há pouco, quando da imagem, né? Natureza mais ações do homem sobre essa natureza, a construção do humano sobre essa natureza. Bom, agora que nós já temos claro que seja natureza e meio ambiente e estamos pensando nesse exercício de manutenção da vida humana e que essa vida humana é dependente desse mundo natural, nós vamos caminhar para os nossos estudos da camada de ozônio, porque nós vamos precisar entender que é preciso uma manutenção desses elementos culturais, sujeitos humanos em harmonia com esse mundo natural, para manter diferentes fatores de todo esse ecossistema, entre eles a camada de ozônio. E para falar de camada de ozônio, nós precisamos relembrar um pouquinho das camadas da atmosfera. Quais sejam, então, as camadas da atmosfera? Essa imagem aqui vai nos auxiliar nesse exercício de compreensão. Nós temos uma primeira camada, que é a troposfera. Ela está aproximadamente aí a 17 quilômetros, certo? Depois dessa troposfera, nós temos uma camada seguinte. Vou mostrar aqui com o meu cursor para vocês, que é a estratosfera. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no conceito do que seja a camada de ozônio e vocês vão perceber por esse conceito que essa camada de ozônio se localiza nessa camada da atmosfera, a estratosfera, certo?
Depois, nós temos a mesosfera. Ela está ali, né, no meio, porque nós acabamos de dizer de duas camadas anteriores e vamos ponderar duas camadas superiores a ela. Quais são essas camadas superiores? A termosfera, ela está posta aqui. E depois nós temos a exosfera. Inicia-se a cerca de 600 quilômetros da superfície terrestre e nós não conseguimos mensurar essa imensidão dessa camada, ok? Então, para ficar claro, nós estamos falando hoje sobre camada de ozônio e ela se localiza aqui na estratosfera, certo? Bom, vamos lá. A camada de ozônio é constituída por gases atmosféricos. Esses gases estão localizados entre 20 e 35 quilômetros de altitude. Em qual camada? Eu acabei de pontuar com vocês, na estratosfera. E ela é composta, em suma, pelo gás ozônio. Aqui nós temos a fórmula química do gás ozônio, esse O3 aqui. A função da camada de ozônio é filtrar os raios UVA e UVB. Ela é uma película protetora, vamos dizer assim. Então, ela filtra para que esses raios cheguem aqui na atmosfera com menos intensidade, certo? Bom, é importante, então, mantermos essa camada de ozônio para, em suma, mantermos o equilíbrio do planeta, impedir a entrada desses raios ultravioleta de forma muito intensa. Essa camada vai filtrar 95% desses raios, impedir, então, o aquecimento da Terra e trabalhar na saúde e manutenção da vida no nosso planeta. O que prejudica essa camada de ozônio? Nós estamos constantemente ouvindo em diferentes meios de comunicação que há um buraco nessa camada de ozônio. Esse buraco é um fenômeno que nós chamamos aqui de rarefação, a diminuição em alguns pontos desse gás ozônio. Isso, na contrapartida, vai dificultar esse exercício, né? O cumprimento dessa função da camada de ozônio, que é filtrar os raios, como nós pontuamos aqui. Segundo avaliações da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, ocorrida em 2018, o buraco na camada de ozônio é de 23 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muito, tem impacto aqui na vida no planeta. Bom, quais então as consequências dessa destruição? Nós podemos citar aqui os danos à visão, envelhecimento precoce, aumento dos casos de câncer de pele, degeneração de células da pele e enfraquecimento do sistema imunológico. Então, é importante manter essa camada intacta, ok? Bom, nesse sentido, nós precisamos repensar ações cotidianas em prol desse exercício de manter a vida humana em harmonia com esse mundo natural. Alguns gases estão sendo prejudiciais à manutenção dessa camada. Nessa medida, nós precisamos, então, de políticas públicas ambientais que deem conta desse controle, por exemplo, da emissão de certos gases que estão prejudicando essa camada. Nós temos que pensar nessa esfera macro do sistema e reestruturando nós vamos conseguir esse exercício de diminuir, por exemplo, a produção de certos gases, o uso de certos gases que sejam aí prejudiciais a essa camada. Chegamos então, depois de toda essa explicação, à nossa atividade. É hora de experimentar. Compreender os conceitos do campo das ciências da natureza é isso, colocá-los em atividade. Que tal produzirmos uma tirinha utilizando o tema da aula de hoje? Vamos nessa? Vamos trabalhar, colocar a mão na massa. Afinal, é importante propagar os conhecimentos aprendidos no universo escolar. No nosso caso, os conhecimentos sobre a camada de ozônio, em diferentes espaços sociais que nós participamos. E uma dessas formas pode ser através da tirinha. Utilize, então, toda a sua criatividade,
para desenhar e elaborar um enredo para partilhar o que aprendeu com os estudos de hoje, o que seja a camada de ozônio. Nós, então, trabalhamos hoje o conceito de natureza e meio ambiente, camadas da atmosfera e falamos um pouquinho sobre a camada de ozônio, formação, função e as consequências dessa degradação. Nesse sentido, nós demos conta de alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ligados às ciências da natureza e à língua portuguesa. Até a próxima, aguardo vocês! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.